Aqui estamos para mais um Arte na Mesa, esse programa de conversas sobre arte e sobre música. Um oferecimento da Rádio NASP, Acarte e Icon. E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial que é a professora de muitos músicos que você conhece. Ela tem uma experiência como educadora musical maravilhosa. Ruth Costa, seja muito bem-vinda. Eu não sei se eu consigo te chamar de Ruth. O nome dela para mim é Rutinha. Você tá bem? Bem, graças a Deus. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite aqui. Rutinha, assim, algumas pessoas que passaram por essa mesa já te citaram, porque você é uma pessoa que começou muito cedo, né? E pelo que eu saiba, o piano foi, assim, a primeira, assim, conta pra gente como é que você chegou no piano, né? Porque o piano é um instrumento grande, assim, tinha na sua casa. Por que você começou a estudar o piano como aluna primeiro? Fala pra gente. Então, eu comecei aos 8 anos, meu pai era pastor em Recife. Ah, ok. E meu pai sempre foi amante da música, ele passou por colégios, trabalhou no IPA, ele regia coral, e ele era muito entusiasmado com música. Toda igreja que ele trabalhava, ele fundava um coral. E eu cresci assistindo os ensaios de coral sábado à tarde, vendo as pessoas tocar piano. E aos 8 anos ele comprou o primeiro piano e me colocou para estudar com um aluno da igreja, que era bem adiantado, estava no 7º ano. E eu, assim, sempre fui muito apaixonada por música. Quando eu comecei a estudar piano, então, era meu brinquedo predileto. Eu passava a tarde inteira assim, seu pai influenciou bastante as filhas, né? Porque sua irmã também foi enveredou pelo lado do canto, mas assim, você ainda aluna, você já começou a dar aula? Eu sei que você começou muito cedo a dar aula, né? Como que foi a tua vontade de não só brincar com o brinquedinho que é o piano, mas também ensinar, né? Então, eu estudei com esse professor eu comecei com 8 anos, com 10 anos saímos de Recife e viemos para o sul. E fomos para perto de Taquara, e ali eu já comecei a estudar. Qualquer lugar que eu chegasse, meu pai ia procurar o professor, né? O melhor professor da cidade, o melhor conservatório, e me colocava, e era a primeira coisa que ele comprava era o piano também. E em Taquara, então eu comecei a estudar no colégio, morávamos ali pertinho, e eu fui aluna do casal Benfield, que estavam chegando recém-casados. Já foi mencionado aqui numa outra entrevista. Estudei com o professor Robert Benfield, foi uma inspiração. Era um professor muito bom, ele me ensinou a tocar os hinos arranjados, me ensinou a tocar na igreja. E a esposa dele, estudei marimba com ela por um tempo, né? Ela formou muitos conjuntos de marimba. Toquei marimba um tempo também. E dali para frente, nunca mais parei de estudar, onde fosse. Dali de Taquara, fui para o Paraná, papai era pastor, era transferido de quando em quando. Sim. Então, no IAP, estudei piano também, já comecei a acompanhar a coral lá. Ah, então tá. Antes de você dar aula, você começou a acompanhar. Acompanhar, corais. Entendi. Que é uma arte em si, né? Uma coisa é tocar sozinho, outra coisa é tocar para alguém, né? E no IAP eu já acompanhava bastante, coral, solistas, música de igreja, fazia ofertório. Dali fui para o CAB. Naquele tempo era CAB, que é o que depois virou o IAE, e hoje o NASP. Então ali estudei com a Terezinha Vilela, que era uma grande professora, pianista do Carlos Gomes. E dali para frente continuei estudando. Quando terminei os estudos no NASP, fui trabalhar em Curitiba, agora fui para lá como professora. Ah, então o teu primeiro trabalho como professora de piano? Eu estou insistindo no piano porque depois você tem abre um leque enorme com os seus corais, mas vamos continuar no piano um pouco. Aliás, a minha formação foi para a escola primária. Eu me preparei para dar aula e fui para o IAP chamada para lecionar para o 3º e 4º ano primário. E dei aula. Então você foi professora de escola também? Fui professora de escola, mas já assim tocava para o coral. Nesse tempo tinha um missionário americano muito bom, um artista, cantava bem, regia bem. E eu fui pianista dele. Como que ele chamava? Kurt Scar. Ele teve um problema de saúde e teve que sair do colégio em maio do 2º ano que eu estava lá.
Então, em maio, o colégio me chamou e falou, você não quer passar para música? Que eu tinha entrado naquele ano na faculdade. Tinha aberto Belas Artes em Curitiba, eu entrei no Belas Artes, fazendo o curso superior de piano. Então, eles disseram, você já está fazendo o curso de piano? É mais fácil achar uma professora para o primário do que uma para música. Você não quer passar para música? Eu falei, sim. Então, na verdade, minha carreira ia ser no primário. Mas entrei na música nessa circunstância e me apaixonei. Para preencher uma necessidade e se achou, né? Exatamente, me apaixonei por essa área que nunca mais saí. E, Rutinha, você tem uma facilidade, não sei o que é, as pessoas que estudaram com você, entre os quais meu marido, né? Eles falam com você com paixão, sabe? É a sua paixão pelo piano, pelo brinquedinho que você chamou, que você conseguiu traduzir para esses alunos, porque são muitos alunos e eles não esquecem, né, da experiência de aprendizados com você. Da onde que sai a inspiração, assim, para suas aulas? O que você... qual é o teu... O que eu vou fazer aqui com esse aluno? Da onde vem, né, que fica tão marcante para eles? Você tem noção? O estudo de piano tem aquela parte dura, que é praticar, fazer técnica, mas tem a parte de repertório. Eu trabalho muito com repertório e ponho os alunos para tocar. Então, sempre tocaram uns para os outros, sempre fizemos muitos recitais. E acho que o que fica para eles é o que eles fizerem recital. Porque aquela é a hora gostosa deles. Né? A hora que tem o aplauso, aí o pai fala, que o pai e a mãe ficam felizes, tem a fotografia, tem o filme tocando, né? É importante essa parte, né? Porque fazer música, claro, tem essa parte que você falou, da parte dura, que é praticar. Mas o fazer musical, ele precisa ser prazeroso, né? Senão, porque é emoção, né? Se não tiver repertório, não tem incentivo, né? Eu trabalho assim, principalmente com repertório. A técnica é uma entrada na aula. Entendi. Mas o repertório ensina tudo, né? Olha, tá valendo a pena e tá resolvendo, Rutinha. O seu teu jeito de trabalhar tá resolvendo. Agora, como eu falei, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho como regente, né? De muitos corais e tal. Que horas, que momento da sua vida que aí você enveredou? É como se você nunca abandonou o piano, né? Sempre continuou, mas é quase como se surgisse mais uma via, né, para você trabalhar com música. Você pode me dizer quando que apareceu isso? Quando esse professor foi embora, eu tive que assumir tudo. O piano, as aulas de música na escola, que todas as classes tinham aula de educação musical, e os corais. Inicialmente, eu tinha um aluno que era bem musical, cantava em quarteto. Aquele aluno ficou regendo, porque não tinha experiência nenhuma. Mas foi indo, esse aluno foi embora para os Estados Unidos, aí fomos buscar o Alexandre Reichert lá em Londrina. Porque eu falei, olha, tem que trazer um regente, porque eu não rejo coral. Então o colégio foi buscar... sabia você que ia reger bastante. Foi buscar o Alexandre Reichert, que já era com 15 anos o pianista lá da igreja de Londrina. Sim, ele era muito virtuoso, né? Trabalhei com o Alexandre muitos anos ali e o Alexandre tocava muito piano, muito, sempre tocou muito. Então chegou momentos que era tão fácil para ele tocar algumas coisas, por exemplo, ele lançou uma cantata, ele tocou a cantata inteira de cor. Então fomos trocando, eu fui regendo e ele foi tocando. E terminou que eu fiquei na regência e ele tocava tudo. E ele engatou ali no piano e ali foi muitos anos, né? Deus é bom, né? Que ele foi te dando uma oportunidade de se adaptando, né? Você falou primeiro, eu não rejo, mas daí a pouco você já estava regendo. Pois é, e assim, eu acho que Deus tem um propósito para a vida. Tenho certeza que Deus tem um propósito para a vida da gente. Sim. A gente é que vai entrando de acordo com o que ele vai conduzindo, né? Rutinha, tem uma coisa que é impressionante nesse trabalho, principalmente com os adolescentes ali do Fundamental 2, né? Essa a época em que a gente muda de voz e tem uma porção de gente que hoje em dia eles estão em minoria, ainda bem, que fala, não, essa fase aqui não pode cantar e tudo. E eu sei que você sempre botou todos eles para cantarem.
adaptando, né? As limitações são muitas, né? Nessa faixa etária. Como que você intuiu que eles deveriam continuar cantando? Porque para mim é meio óbvio que, pô, se ele cantou na infância, você quer que ele cante na vida adulta, aqui ele também tem que cantar, né? Como que foi você insistir e ter... E como que você fazia com o repertório, né? Porque é uma faixa etária difícil de trabalhar essa, né? Então, houve esse conceito. As crianças cantavam, quando começavam a entrar na adolescência, agora você tem que parar de cantar. Eu vi muito isso. Porque você está mudando de voz e tal. Mas isso não aconteceu no NASP. Bom, eu peguei no NASP uma fase, assim, gloriosa de música, que foi com o Costa Júnior, quando foi para lá. O maestro Flávio também fez um grande trabalho lá, um trabalho finesse. O coral dele ganhou em concursos no Rio. Fez um trabalho muito lindo. Quando o Costa Júnior entrou, ele abriu assim um leque, música para a escola inteira. E eu me mudei para lá, para os meus filhos estudarem, estavam morando ali. Os meus filhos cantavam no coral da Guaraci e eu me dispus a ajudá-la. Falei, Guaraci, no coral da Guaraci também, falei, era Guaraci, maravilhosa. Eu venho trazer as crianças, se quiser posso te ajudar, passar vozes. Ela às vezes estava sem pianista, comecei a tocar para ela. E Costa Júnior, a gente ficou meio assim, já meio oficial, eu ajudá-la. Ele chegou e falou, olha, vamos dividir agora os 2 corais. O coral era muito grande, desde a primeira série até a 8ª. Sim. Falou, vamos pegar até a 4ª série um coral e da 5ª a 8ª um outro. Então, você vai pegar um coral, agora sim vai pegar outro. Ele não perguntou se eu queria, ele falou, você vai pegar um coral. Ele falou assim, vai. Então, como meu esposo e eu trabalhávamos já na classe do juvenis, escola sabatina, eu falei, olha, eu prefiro ficar com os juvenis, porque eu já tenho muita afinidade com eles, né? E daí, ou seja, você preferiu o mais difícil, né? E daí a gente conseguiu desmistificar que juvenil não canta, juvenil canta. Não, é maravilhoso isso. É só a voz dele ser trabalhada corretamente. Então, a professora Marisa começou a me ajudar, trabalhamos juntas muitos anos, a Marisa Klein. Nós nos pusemos a fazer cursos, São Paulo oferece muitos cursos. Verdade. Para regentes, para professores de piano. Fizemos muitos cursos. Vinha aquele Henry Leck, que é o papa da voz infantil. Ele tem um trabalho com essa voz de muda, né? Ele trouxe o coral dele dos Estados Unidos, mostrou para nós como que trabalhava com técnica. Levamos coristas, ele juntou coristas dos participantes do curso, fez um grande coral de 500 vozes. Uau. Então, nós nos alimentamos por muitos anos, de todo o grupinho do IAE, Edilza, Suzane, as demais regentes, nós íamos e assistíamos aqueles cursos, alguns cursos de 15 dias, de 2 semanas. O professor que veio da Europa, um professor Método Kodály, lá muito famoso, veio uma pessoa... Eles têm... o Conservatório do Brooklyn trazia também gente para dar o método Dalcroze. Aquele lá nós assistimos várias vezes. Com o Henry Leck fizemos 3 vezes o curso com ele. Ele trazia repertório. Tem uma coisa aí nesse teu discurso, é essa sua vontade de estar constantemente se modernizando, se reciclando e uma formação que continua, né? Você não chegou aqui já sei tudo. Então, né? Mas nós corremos o tempo inteiro atrás de repertório, de bons cursos. Nesses cursos lá, a gente via as coisas. Por exemplo, foi aquele rapaz que fazia percussão corporal e deu uma demonstração lá. Eu fiquei doida quando vi aquilo. Fui falar com ele, falei, você precisa ir lá no colégio ensinar para o meu coral. E ele falou, olha, eu vou te mandar 2 alunos, que são meus melhores coristas, né? Os rapazes foram lá no colégio, ensinaram, e num concerto que fizemos de 18 anos, quando o coral fez 18 anos, o coral juvenil, ele ensinou e fizeram junto com o coral. E o coral todo fez aquela percussão corporal. Rutinha, suas programações são lendárias com esses corais, né? Você fazia uma produção numa época... Hoje em dia tudo tem bastante... As pessoas já sabem que precisa produzir. E naquele tempo não, era tudo assim... Vai lá, toca um piano e você já intuiu que tinha que produzir mais, né? Da onde veio essa inspiração? Então, também de assistir muitos concertos, ver muita coisa boa nos cursos, né? E sempre corremos atrás, sempre fomos correndo atrás de material, de repertório. E
A criatividade vem assim na função, né? O que você está fazendo, a criatividade. Nós éramos um grupo, ali nós tínhamos professora que ensinava a coreografia, tínhamos as pessoas que faziam cenários, trabalhávamos em time. Né? Isso é maravilhoso, porque tem poder, tem aquele ditado, né, que tem poder nos números. Trabalhar sozinho você tem um pouco, talvez, de liberdade para fazer as coisas do seu jeito só, mas trabalhar coletivamente é muito rico, né? Porque aí você vai puxando de vários perfis de talento artístico, né? Você falou aí, cenário já é uma coisa totalmente diferente da pessoa que ensaia o coro ou que faz a coreografia. Então, nesse teu time aí, você conseguiu uma boa química com o pessoal para trabalhar junto. E as pessoas, e muitos eram pais de coristas, que faziam com o maior prazer. Tá. Fomos para Curitiba com 3 ônibus, certa ocasião. 3 ônibus de criança. Cara, eu viajava com o universitário, 2 ônibus, eu já achava muito trampo, mas 3? Foram assim uns 30 adultos, pais que acompanharam, tipo assim o Joel Lupe com a Yara, montaram um globo para nós lá, girando na hora. Nossa. E fizemos um concerto no teatro lá. Então, a gente tinha, assim, um time trabalhando. Mas era uma coisa muito prazerosa. Muito. Eu posso imaginar. Porque crianças... a gente que assiste, eu vi algumas coisas, né? Mas poucas, porque eu já não morava em São Paulo, mas o que eu vi enchia muito os olhos, entendeu? Eu já vi alguns filmes também que você me mostrou, de coisas que... Nossa, muito Curitiba bonito. foi uma boa excursão, fomos para o Rio também, fizemos lá. E daí surgiu a ideia de fazer uma viagem para os Estados Unidos, né? Naquele ano o Carlos Gomes foi também. Eu queria te perguntar sobre Fomos para os Estados Unidos também, cantamos na Disney. Na Disney? Cantamos num trapiche na água, assim, no pôr do sol. Nossa, então, assim, Deus é tão maravilhoso que Ele tem os propósitos para as suas escolas. Eu acredito que as escolas são, assim, um meio maior de salvar pessoas, de salvar estudantes, de levar as pessoas para os caminhos de Deus. E Deus tem todas as ferramentas quando a escola se dispõe. Eu tive a sorte de trabalhar em escolas que viam isso e que nos apoiavam em tudo. Então, essa viagem para os Estados Unidos, fomos com 75 coristas e 50 adultos. E muitos pais vão junto. Mandamos os pedidos, a Disney não respondeu logo que estava vendo e tal, mas a confirmação nós já estávamos lá. Sério? Foi assim em cima da hora? E cantamos no programa do pastor Mark Finley. Sei. Diz que foi... ele está fazendo uma série de conferências, né? Foi passado em 23 países. Ele recebeu cartas da Europa. Mencionando que viu o coral cantando, que queria material, porque eles não tinham material para vozes infantis ou juvenis. Me fala desse repertório que você cantou nessa viagem. Você lembra algumas coisas? Você ensinou coisas em inglês para eles também? Na Disney tinha que cantar uma música em inglês. Então cantamos, chamava Joyfully Sing. Uma música a 3 vozes, cantamos sem acompanhamento, só a capela mesmo, e tínhamos um bom piano elétrico lá, e cantamos o resto com piano, né? Entendi. Mas assim, fomos muito abençoados, eu agradeço muito a Deus, porque tudo assim que as escolas propuseram fazer, sempre Deus nos deu todas as ferramentas para trabalhar, e foi assim um deleite trabalhar com música, porque coral só funciona com projeto. Se você não tiver projeto, a turma não vem para os ensaios. Então, a primeira viagem foi programada para isso. Uma época que o coral estava com menos, aquela turma melhor, que vai crescendo, passa já para outro coral jovem. Sim, aí tem essa coisa da constante mudança. Desfalcava o coral juvenil. Então, conversamos, falei, Marisa, vamos fazer uma viagem? Vamos fazer uma viagem para levantar o ânimo da turma, né? E daí pensamos um pouco alto para os Estados Unidos, porque para lá a gente tinha certeza que ia animar muito o grupo, né? Com certeza. E deu certo. Daí inventamos para a Europa, né? Depois de 2 anos. Fomos para a Europa. Para que países vocês foram? Portugal. Lá nós pegamos aquela feira mundial, que eu estou esquecendo o nome agora.
Eu lembro que até o Calatrava fez Então, uma construção incrível para quando foi em Portugal. Foi. Foi anos 90? Você lembra? Então, eu não lembro. Não importa, mas... Mas eu sei que fomos para Em Lisboa, isso, né? Lisboa, cantamos era um evento internacional que tinha lá. O pastor de lá conseguiu o contato, fizemos o contato, cantamos no sábado à tarde lá, à tardinha. Cantamos alguns hinos, sol se pôs, começamos. Aquarela do Brasil, aquelas coisas bonitas do Brasil, né? Sim. Cantamos lá, que foi, assim, uma coisa muito importante a gente ter conseguido. Cantamos em igrejas também. E de lá fomos para Paris. Nossa, Passamos na Espanha, legal. Mas a Espanha só de passagem. E fomos para então Paris. Vocês foram de ônibus. Fomos de ônibus. Para Paris. De ônibus. Tá. E em Paris, cantamos na Disney World. Eles têm Euro Disney. Euro Disney, exatamente. Euro Disney, Aí fizemos também um programa assim, variado também. Tava já começando o inverno, estava bem frio. Mas foi muito gostoso. E cantamos delícia. Numa igreja também lá em Paris. Então teve mais um programa que eu não estou me lembrando. Foram 3 programas em Paris também. Um na igreja, um na Disney e... Não estou lembrando no momento o outro programa. Nossa, que maravilha. Essa sua frase, né, de que quem trabalha com coral tem que trabalhar com projeto, eu espero que ela seja gravada no coração das pessoas que estão assistindo e ouvindo essa entrevista, porque eu ouço muita reclamação, sabe, nas minhas viagens. Porque ninguém mais quer cantar em coral e tudo. Talvez tá faltando o segredo de saber o que motiva as pessoas, né? Um projeto como esse, tão... Cara, se forem 130 pessoas, né? Você falou 50 adultos, 70 crianças, 130 pessoas para os Estados Unidos. É visionário isso, né? Não é um projetinho ali de semana que vem vamos ali para São Paulo, né? Pois é. Muito grande. Foi uma benção. Foram professores do colégio também, pais. Sim, precisa, né? Com tanta criança, você precisa de gente para ajudar a botar um pouquinho de ordem, né? Na sua carreira, antes de você se aposentar, você se aposentou e aí continuou dando aula de piano e tal, mas a sua última escola foi a Central de São Paulo? Que também é um colégio muito grande, né? É um colégio que cresceu muito. Quantos corais tinha ali quando você estava lá? Tinha mais de um, né? Na Central? É. Tinha um coral de jovens e de crianças. Tá. De crianças, eles dividiam os menores, o primeira e segunda série, o terceiro. Quando eu entrei lá, tinha 300 alunos. Estava começando aquela construção nova e tal. Entendi. Quando eu saí de lá, tinha 2.000 alunos. Os diretores trabalharam bastante, encheram a escola de alunos. Então, inicialmente, eu cuidei assim, de toda a música da escola, mas foi crescendo demais, então já fomos chamando mais gente. Já tinha professores que estavam cuidando daquela parte das classes, né? Inicialmente eu dei para todas as classes também, canto coral. E até hoje, é um colégio bem grande. Mas agora, vamos voltar para o piano. Você continuou, você se aposentou e continuou dando aula de piano, certo? Sim. E continua? Continua. Você ainda faz os seus magníficos recitais? A gente só fica ouvindo falar, né? Para os pais, né? Para os pais, nossa, os pais ficam muito empolgados. Você tem um plano porque assim, no piano existe muitas, né, formas de você trabalhar com o repertório e chegar, você falou que se concentra no repertório para o aluno não desanimar e chegar tem uma progressão que vocês, professores, sabem fazer. Você acha que mudou de quando você começou e agora que você continua com toda a sua experiência, você mudou essa progressão assim, eu, por exemplo, quando estudei piano, estudei Anon, acho que ninguém mais estuda isso. Teve muita mudança nisso? Ainda tem Anon. Ainda tem Anon? Mudou assim o foco, é um aquecimento.
Ah, tá. Não é mais assim, de tocar Não é demais, técnica. não. Então, acho que algumas coisas são importantíssimas. Escalas. Vamos estudar todas as escalas, os arpejos, os acordes, saber trabalhar com acordes para ele aplicar aquilo no repertório, né? Agora, dar aula de piano, Regina, eu nunca parei de dar aula, eu não entendo por quê. Porque desde que eu comecei a dar aula, aonde eu morar, bate alguém na porta perguntando se eu dou aula de piano. Por isso que eu te apresentei como a que deu aula para todos. Então, porque... na verdade, a minha profissão foi essa. O coral veio assim como uma segunda função que eu estava trabalhando no conservatório onde dava piano, então eu entrei nessa atividade também. E eu nunca consegui parar de dar aula. Em São Paulo, eu dei, quando eu saí do NASP, saí do colégio, continuei com 20 e poucos alunos na minha casa. E aqui, também falei lá, perguntava, você vai continuar? Eu falei, não, lá eu vou dar para os meus sobrinhos que estão me esperando lá. Mas bate um, bate outro na porta e tal, e crianças boas que fizeram musicalização aqui na escola, que vão tão bem. Então, vou pegando alunos e continuo dando aula. Eu falei, enquanto for um prazer dar aula, como está sendo, vou continuar dando. E os teus alunos estão tendo prazer também. Eu queria que, assim, a nossa entrevista é sempre meio rápida, né, para todo o histórico de vida que você tem, mas antes que acabe o nosso tempo, eu queria que você desse uma mensagem, porque eu acho o piano, infelizmente, ele está um pouquinho esquecido, ele está um pouquinho fora de moda, sabe? E eu queria que você desse um recadinho para os pais e os que estão assistindo a gente, já adolescentes ou jovens, que dando uma força para eles estudarem. Esse instrumento é muito maravilhoso, né? O que você diria para esses pais e para esses jovens que podem ser estudantes de piano? Então, o piano já foi mais necessário para a música religiosa, porque não tínhamos os sons hoje, não tínhamos tudo pronto em som como temos hoje, né? Então, as pessoas se viam mais, assim, pressionadas a estudar piano para tocar na igreja. E eu trabalhei com muitos alunos para tocar. O Marcelo Martins, eu preparei para tocar para o coral. A Aileen, foi minha aluna, se formou comigo. Preparei a Aileen para tocar as primeiras vezes em coral. O Daniel Lobo, não sei se você conheceu, vive nos Estados Unidos hoje. Um rapaz muito inteligente. Eu preparei para tocar os primeiros hinos do coral. Então, eu trabalhei muito preparando acompanhantes. Porque o acompanhamento é a pessoa só começar, que ela pega o pique e ela deslancha, não é? Então, hoje, com toda a ajuda que nós temos de som, tem menos, assim, existe menos pressão para a pessoa aprender os hinos. Mas eu trabalho com hinos e faço todo ano o aluno fazer 1 ou 2 recitais sacros para a família. Leva um trompete para o aluno acompanhar, leva uma flauta para o aluno acompanhar a flauta, se tem uma tia que canta, para a tia cantar e ele acompanhar. Tira um pouco a pressão, né? Isso que você está dizendo. Para acompanhar, como ele não vai ser sozinho, ele pode começar um pouco mais rápido, né? Sim, mas acompanhar também é uma arte que precisa ser desenvolvida desde o começo. Com certeza. Tem pessoas que tocam muito bem sozinhas só, né? E não querem acompanhar esse encontro no acompanhamento, né? Então, eu tenho, assim, pressionado bastante as crianças para tocarem. E as crianças aqui são privilegiadas, são crianças muito boas, musicalizadas, e eles gostam, cantam em coral, vêm assistir os programas deles. Então, aqui é um lugar privilegiado. Eu estou, assim, muito feliz de... Meus últimos anos de magistério, eu não sei quando Deus me sinalizar, eu vou parar, né? A gente espera que ainda demore. De ter essas crianças tão boas e assistir programações tão boas aqui no colégio como a gente assiste, é um lugar privilegiado aqui. Que bom. E a gente que está feliz de ter você aqui e principalmente hoje nesse programa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que Deus continue te abençoando, que você ainda tenha muitos alunos que vão ser como esses que você citou aí, maravilhosos, né? O Marcelo Martins, uma pessoa... Nossa, dá muito gosto ouvir ele tocar piano. Mas pena que o nosso tempo acabou, mas te agradeço muito. E é isso, o Arte na Mesa ele passa muito rápido. E se você quiser ficar por dentro das coisas que estão acontecendo, tanto nesse programa como em toda a programação da Rádio NASP,
fique ligado nas redes sociais. Se você está vendo pelo YouTube, elas já estão aí na tela para você. Mas se você, por um acaso, está ouvindo esse nosso bate-papo pelo rádio, pela Rádio UNASP, então você pode conectar o @acarteUNASPEC ou @UNASPBR ou @UNASPEC, e dentro dessas redes sociais você vai ter mais novidades sobre o que acontece na Rádio UNASP e em todo o campus EC do UNASP. Um abraço para você e a gente se vê. Obrigada, Rutinha.